Graça e paz, Igreja do Avivamento. Então, fui desafiado pelo Diego aí no lançar a palavra. Ia postar o vídeo ontem, tentei hoje de tarde, mas estava na correria. O Diego acabou lançando primeiro. Não segui a dica do pastor Mário Sérgio aí, postar o vídeo e divulgar na internet a palavra do Senhor, e vamos evangelizar o mundo através da internet. Queria passar uma palavra, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você que está assistindo. Quem você acha que você é? Lameque ou Pedro? O Espírito Santo me revelou isso e vamos fazer uma análise de quem era Lameque e quem era Pedro para ver como você se enquadra nesse caso. Vamos para Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. O que o texto fala? O texto conta a história de um homem chamado Lameque, que contava para 2 mulheres. E o texto já fala que ele já tinha 2 mulheres. E veja bem a história, ele se diz um cara arrogante, um cara ignorante, um cara que, como posso dizer, no mundo hoje, aquele que não está nem aí para o seu próximo. Você pode ver que ele diz, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque ele é uma descendência de Caim, ele é um descendente de Caim. Então Caim, ele já era uma pessoa ignorante por ser vingado 7 vezes. Mas Lameque, não contente com isso, quer mais que isso, quer uma vingança superior a isso. E ele se julga a ser vingado 70 vezes 7. E isso é uma pessoa ignorante, uma pessoa grosseira. E hoje no mundo a gente vê muitas pessoas assim, que por causa de uma briga de trânsito, qualquer desavença, já perde a cabeça, perde a linha, às vezes até irmãos dentro da igreja. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que se estouram rápido, pouquinhas coisas já estão jogando tudo pro alto, e estão xingando, e estão falando um monte de coisa. Então, este é Lameque. Agora vamos para Pedro. Vamos lá em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 21. Uma conversa de Pedro com Jesus. E Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Veja bem, a diferença. Pedro, ele já se propõe a saber, Senhor, qual é a tua vontade? Ele em momento algum disse, não, comigo é assim e tal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Pedro chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, qual é a tua vontade? Se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? E Jesus, conhecendo as Escrituras, sabia da declaração de Lameque, que disse dos 70 vezes 7, que seria vingado 70 vezes 7. Então, na Era da Graça, Jesus ele já veio para quebrar isso. Ele já veio quebrar a tradição lá antiga. Então ele vem dar o parecer a Pedro para que perdoe 70 vezes 7. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Faça a conta, você que está assistindo, de quanto é 70 vezes 7. Será que você tem perdoado o seu irmão 70 vezes 7? Você tem tido paciência com o seu próximo 70 vezes 7? Será que quando o seu irmão pensa em afrontar você, ou em criticar você, ou até mesmo te julgar, ou te ofender, a sua primeira reação é, eu perdoo. 70 vezes 7 eu perdoo. Ou você tem agido como Lameque. Eu sou Lameque e serei vingado 70 vezes 7. Eu queria só fazer uma comparação. A gente está falando de perdão. Vamos voltar um pouquinho no texto. Mateus 6. Vamos para Mateus 6. Mateus 6.
Mateus 6, 6, 6, 6. Mateus 6,15. Diz o texto: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Muitos dentro da igreja, às vezes você está assistindo, você pode ser que não seja um cristão, pode ser que seja um católico, um ímpio. Quantas vezes você já se pegou fazendo a oração do Pai Nosso? E ao final dela, você sempre pronuncia: perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Muitas vezes você tem feito essa oração, só que você tem realmente perdoado aquele que lhes tem ofendido? Você tem realmente perdoado essas pessoas que estão te ofendendo durante os dias? Eis a questão, o texto fala: se eu não perdoar aquele que me ofenderam, o Pai Celestial também não me perdoará. Então é uma acusação um pouco pesada a gente parar para analisar isso. Porque se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Muita gente prega: Deus perdoa tudo. Perdoa, realmente, Ele perdoa. Só que se eu não perdoar a pessoa, como é que Deus vai me perdoar? Eu também tenho que ter o perdão. E só para concretizar esse assunto, para a gente finalizar, vamos lá para o finzinho da Bíblia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar toda injustiça. Aleluia. Eis a questão. Eu ensinei para vocês a diferença de Lameque, a diferença de Pedro, de um que se diz autoritário e faz a vontade dele próprio, não se preocupa com o que Deus quer, que é Lameque, e Pedro que tem a consciência de perguntar ao Senhor qual era a vontade do Senhor e realmente fazer a vontade do Senhor, perdoando o seu próximo. Expliquei a respeito que se você não liberar o perdão para essas pessoas, Deus também não te perdoa, e que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para purificar e perdoar todas as injustiças. Esse foi o Lançando a Palavra. Espero que tenha ajudado muitas pessoas aí, espero ter ajudado você que está assistindo. E eu vou lançar o desafio aí, continuando. Vi que o Diego desafiou eu, o Genilson e o Anderson. Eu reforço o desafio no Genilson e no Anderson. Convoco o Genilson, o Luciano, o Anderson e Marcelão. Fica na paz, um abraço e amém.